Seja bem-vindo ao Parlamento Regional, hoje com os deputados Pedro Coelho, deputado do PS de Madeira, Lopes da Fonseca, do CDS-PP, Carlos Pereira, do Partido Socialista e Hélder Spínola, do PND. O estado da região, as consequências para a Madeira das medidas aprovadas recentemente e anunciadas pelo Governo da República, medidas de austeridade, também a criação de uma comissão de inquérito para se saber se o Governo Regional fez tudo o que deveria ter feito para evitar o que está a acontecer agora com os casos de dengue que têm vindo a público. São temas para o debate desta noite, precisamente no dia em que se assinala o primeiro ano desta legislatura. Faz hoje precisamente um ano que os madeirenses foram chamados às urnas e elegeram estes 4 deputados que aqui estão e também os outros que fazem parte da Assembleia Regional. Antes de avançarmos propriamente para os temas que temos agendados para hoje em debate, Lopes da Fonseca, comece por si e reservo-lhe também aqui este habitual primeiro minuto para fazer a sua declaração política. Antes de mais, boa noite aos telespectadores da Madeira e do Porto Santo, aos demais convidados e a si. Eu queria demonstrar aqui a minha insatisfação, para não dizer indignação, pelas afirmações que ultimamente têm vindo a público da parte das autoridades regionais em relação a este flagelo que surgiu, sobretudo nos últimos 15 dias, relacionado com a dengue. Eu penso que não é de bom senso, quando temos autoridades regionais afirmarem de uma forma leviana, eventualmente, que, como aconteceu com o diretor do Cesarame, que suspendia o despiste da dengue para aqueles que estivessem deslocados ao hospital neste fim de semana, porque queria acabar com o romance. Ora, nós estamos diante de uma situação muito grave, que obviamente não foi da responsabilidade dos madeirenses nem dos porto-santenses. Houve aqui, e já se constatou, uma negligência da parte destas autoridades, tanto da parte daqueles que estão à frente da saúde na região, como daqueles que deveriam ter tomado a decisão de atacar a montante as causas desta infecção e de todo este surto, que esperemos que não seja a curto prazo uma pandemia na região. Esperemos que isso não venha a acontecer. Para concluir, Lopes da Fonseca. Eu queria também demonstrar a minha insatisfação com as declarações que foram feitas pelo Secretário Regional dos Assuntos Sociais, quando disse que só apanhava a dengue quem fosse picado pelo mosquito. Ora, uma criança da 4ª classe já sabe isso. O CDS acabou por viabilizar, digamos assim, esta comissão de inquérito. Portanto, é porque vê na iniciativa do PND a importância que ela tem, face ao que está a acontecer. É uma iniciativa que nós apoiamos, atendendo a que são necessários 10 deputados para que a Comissão se constitua ao abrigo do artigo 215 do Regimento, no sentido de ser potestativa, para que tenha essa vinculação posterior. E nós achamos, aliás, até porque nós, nos últimos tempos, a partir do momento em que foram detectados os primeiros casos, confirmados, depois das análises feitas no Instituto, Dr. Carlos Jorge, portanto, a partir daí, nós consideramos que isto era preciso, obviamente, termos não alarmismos, ao contrário daquilo que tem vindo a ser afirmado, mas sim, nós temos de esclarecer as populações e, aliás, foi tornado público, através do Diário de Notícias, um panfleto que nós distribuímos às pessoas para estarem preparadas. Aliás, a Organização Mundial de Saúde já o afirmou, e isso é público, basta ler e consultar os sites, que a falta de combate ao mosquito é a causa do surgimento da doença a dengue. Portanto, nós tínhamos cá o Aedes aegypti, já o tínhamos há vários anos, mas a doença não a tínhamos. O que significa que não se teve o cuidado de combater, obviamente, o portador do vírus, que é o mosquito. E como já disse aqui o Sr. Deputado Hélder Spínola, combateu-se durante um período, mas depois considerou-se que, eventualmente, a causa desta doença, que é o mosquito, que é o transmissor do vírus, provavelmente estaria controlado. Por circunstâncias, tivemos um inverno seco e não houve manifestação do mesmo. Mas, para nossa surpresa e provavelmente das populações, este surto que surgiu agora com grande força acabou por ser uma consequência da inação. Há quem diga que isto era inevitável, mas iria acontecer. Ou seja, é inevitável porque a inação, em termos de medidas de prevenção
por parte das entidades responsáveis pela saúde na região foi um facto. De braços cruzados era claro, obviamente, se houve uma inação no combate ao causador da doença, do transportador da doença, do vírus, neste caso o mosquito Aedes aegypti, se houve uma inação em relação ao combate ao mesmo, tinha que surgir um surto com esta força que está a surgir. Aliás, nós não somos apologistas das manifestações, obviamente, alarmistas, mas o que nós não podemos é tentar esconder e meter a cabeça na areia, como faz a avestruz, que foi o que fez o Governo Regional ao longo destes anos. E agora, tendo em conta que esta é uma situação incontrolável, infelizmente, é incontrolável, é preciso que as autoridades regionais não venham dizer, como eu referi há pouco, que isto é um romance, que isto é um folhetim, ou que isto só surge se forem picados. Espera que surjam respostas na Obviamente, comissão de inquérito. aliás, a Comissão de Inquérito tem essa finalidade. As conclusões é apontar soluções para este problema. E estamos precisamente hoje a assinalar um ano após as eleições que aconteceram, precisamente as últimas eleições regionais. E Lopes da Fonseca pergunta-lhe, passado um ano, como é que avalia, digamos que, o estado da região? Aliás, depois destas eleições e deste novo governo e desta nova legislatura. O que aconteceu ao longo deste ano, sobretudo em termos da descoberta do endividamento da região, que depois soube antes das eleições, mas posteriormente se confirmou e acentuou, daí a decorrência da decorrência dessa dívida, o Governo Regional contraiu este empréstimo ao abrigo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Nós, depois deste ano, passados praticamente 6 meses da aplicação do plano, os madeirenses tinham alguma esperança de podermos, com as medidas de austeridade ou dupla austeridade que nós temos tido, poderem, em 2013, ter já alguma decorrência dessa aplicação dessas medidas, mas, infelizmente, os relatórios, sobretudo os indícios que temos em relação aos relatórios destas avaliações que foram feitas no decurso deste semestre, não são indicadores no sentido de que essa esperança se confirme. Aliás, não só o plano tem grandes dificuldades na sua aplicabilidade, o CDS disse-o, que era muito difícil em termos da aplicação destas medidas, sobretudo a nível fiscal, que o Governo Regional conseguisse cumprir aquilo que subscreveu com o Governo da República e depois o que nós verificamos é que estas medidas que são duplamente, em termos de austeridade, são duplamente penalizadoras das populações da Madeira e do Porto Santo, fazem com que haja uma retração na economia e o que se verifica é que cada vez mais desemprego, cada vez mais empresas a fechar, cada vez mais insolvências, cada vez as famílias têm maiores dificuldades. Qual a solução para sairmos disto? Obviamente que temos que ponderar... Renegociar o plano de ajustamento? O CDS já o disse. É preciso negociar o plano de ajustamento. A negociação tem que ser feita... Mas é preciso que haja também abertura por parte do Governo. Tem que haver, de parte do Governo da República, obviamente, uma responsabilidade nesta matéria, porque se o Governo da República se recusar, não há obviamente, um novo reajustamento do plano, chamemos-lhe assim, mas também cabe ao Governo Regional fazer algumas demarches nesse sentido. Não estar à espera que seja o Governo da República a chamar o Governo Regional para fazer uma nova negociação. Algumas nuances. O Secretário das Finanças anunciou no Parlamento, mas não esqueçamos que o Governo da República, atendendo às circunstâncias por que está a passar, provavelmente estará à espera de que o Governo Regional apresente. Nós temos aqui estas medidas, queremos aplicá-las e, neste sentido, o Governo da República, eventualmente, poderá ter, em relação ao Governo Regional, um outro comportamento que, aliás, eu faço aqui uma ressalva, o Governo da República, em relação a esta matéria, tem que se penitenciar também, porque poderia ter sido, em relação a esta negociação, não sei de quem é a culpa, se é daqui ou se é de lá, provavelmente a culpa é repartida, poderia ter havido da parte do Governo da República algum entendimento em relação à Madeira pela dupla austeridade que iria ser imposta. Relativamente a estas medidas de austeridade, a implicação em particular aqui na região? Aliás, as implicações de qualquer subida de impostos é óbvio que as populações, sobretudo os trabalhadores por conta de outrem, são aqueles que irão pagar. Infelizmente, este aumento anunciado tanto do IRS e, sobretudo, este anúncio de aumento do IMI, se não vier a ser contido, poderá ser
dramático, sobretudo para as famílias, porque não calculam o que irão pagar em termos do IMI. Eu espero que haja bom senso e se recue, sobretudo, na taxa de IMI e se mantenha a cláusula que estava prevista do aumento máximo de 75 euros, porque isso sim terá implicações muito graves nas famílias. Sem desculpar realmente estas medidas que são, do ponto de vista fiscal, muito graves e drásticas para as famílias, é preciso ter em conta que o último governo do engenheiro Sócrates, durante 6 anos, deixou o país no caos. E a pergunta que faço aos madeirenses e porto-santenses é esta. Qual é a alternativa? A nova democracia foi o único daqui que não teve no Qual é a governo, alternativa? Estas medidas, eventualmente, são criticáveis governo. porque são muito pesadas em termos de família. o fiel da balança. Familiares até para as empresas. Mas a questão é, que alternativa deixou o governo Sócrates a este governo depois do desastre em que deixou a economia nacional? Mas há uma outra questão também, tem a ver com a questão do CDS, a postura do CDS neste governo. Nós somos... Que, ao que parece, como dizia o seu líder, não está a potenciar a tal química que deve existir. Aliás, basta vermos que eventualmente, são as vantagens de uma coligação. Eventualmente, o recuo que possa haver de parte tanto do Primeiro-Ministro como do Ministro das Finanças é das pressões que existem de vários... Doutor, enquanto representante do CDS aqui na Madeira, revê-se na postura do seu partido a nível nacional? Em relação à possibilidade de recuar nestas medidas... Em relação ao desempenho que tem tido no estas governo. medidas anunciadas. Nós não nos revemos nada em relação a estas medidas. É preciso dizer uma coisa, o CDS faz parte de uma coligação e, se quiser, trava estas medidas. Aliás, é o que está a ser feito. Portanto, quem cala com ficamos cala. à espera. Não cala. Aliás, eu disse... O CDS está numa coligação... Eu não acabei. E para concluir, eu sei. Não, mas a questão é esta. É que é preciso esclarecer que aqui não há cala consente. O que o Governo Regional, o Governo da República, em relação à coligação, está a fazer, sobretudo da parte do CDS, é que o CDS está a tentar que estas medidas não sejam implementadas tal como foram anunciadas. Agradeço ao deputado Lopes da Fonseca, Pedro Coelho, Carlos Pereira, Elders Spínola. É o ponto final nesta edição. Os deputados regionais voltam a sentar-se aqui nestas cadeiras daqui a 15 dias. É o ponto final, como já referi. Boa noite, fique bem.